Graça e paz a todos. Hoje é domingo, especificamente o domingo da chamada Semana Santa, conhecido como Domingo de Páscoa, o dia em que Jesus ressuscitou. Eu gostaria de falar aqui hoje um pouco sobre a ressurreição de Cristo. Foi um dos eventos mais marcantes da história da criação de Deus, da redenção de Deus, foi o dia da ressurreição de Cristo. Os discípulos foram até o túmulo, especificamente as mulheres foram primeiro, viram ali o túmulo vazio e o anjo disse: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou." Essa foi uma das notícias mais espetaculares, maravilhosas que já foi dada a alguém, que foi o fato de Jesus ter ressuscitado, porque ele havia morrido na cruz, já era o terceiro dia, e aí ele, pelo poder de Deus, do Espírito do Senhor, ele ressuscita num corpo glorificado, aparece aos seus discípulos durante 40 dias, para mais de 500 pessoas, não somente os 11 apóstolos e as mulheres. As pessoas testemunharam a sua ressurreição. E o que é maravilhoso é que isso é uma verdade central do Evangelho. É uma das verdades mais importantes. Vou ler aqui para vocês um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, que diz assim: "Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé." Essa é uma verdade tão fundamental que, se isso não tivesse acontecido, a nossa pregação do Evangelho seria inútil, porque nós estaríamos pregando uma mensagem de salvação, sendo que o Salvador estaria morto. Como é que ele poderia salvar pessoas se ele mesmo não tivesse ressuscitado num novo corpo glorificado? Porque a grande esperança daqueles que são salvos é ressuscitarem num novo corpo glorificado para habitarem com Deus para sempre e serem libertos dos seus pecados e libertos do poder da morte. Então, se isso não tivesse acontecido na própria vida de Cristo, se ele tivesse sido vencido pela morte, ele não poderia nos fazer vencer a morte. E nós ainda estaríamos nos nossos pecados. A nossa fé seria vã, seria inútil, tudo que a gente diz que crê, se ele não tivesse ressuscitado. E Paulo continua dizendo: "E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam." Então nós seríamos falsas testemunhas, porque no Evangelho pregamos que Jesus ressuscitou, mas se ele não tivesse ressuscitado, isso seria uma mentira. E ele diz mais, 17: "Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados." O que garante a nossa vitória contra o pecado é o fato dele ter ressuscitado, porque ele levou sobre si os nossos pecados, mas os nossos pecados não estão mais sobre ele. Ele deixou ali na cruz do Calvário e ressuscitou num corpo glorificado, num corpo totalmente puro e incorruptível, não mais afetado pelo pecado. Se ele não tivesse ressuscitado, nós ainda seríamos escravos dos pecados, não teríamos sido libertos. E diz mais: "E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram." Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a grande verdade relacionada à ressurreição. Porque Jesus é aquele no qual primeiramente as coisas acontecem, para que depois aconteçam conosco. Então, nós morremos em Adão,
mas em Cristo nós somos vivificados quando cremos nele. O fato dele ter sido primogênito dentre os mortos, ou seja, aquele que ressuscitou primeiro num corpo glorificado, é a prova de que um dia ele também nos ressuscitará em novos corpos glorificados, sem pecado, para que a gente viva eternamente na presença de Deus. Então era necessário que ele vencesse a morte pessoalmente, a morte não tivesse mais domínio sobre ele, que ele tivesse um novo corpo, que ele subisse ao céu, abrisse um novo e vivo caminho, estivesse ali intercedendo por nós e um dia voltar para nos buscar, para que estejamos na presença de Deus. E o que aconteceu com ele vai acontecer conosco. Nós somos libertos do pecado, seremos libertos do poder da morte, viveremos para sempre na presença de Deus, no céu, em corpos glorificados. Tudo isso só pode acontecer, só é real porque Cristo ressuscitou, porque Ele vive, porque Ele é o Salvador, porque Ele está na presença de Deus intercedendo por nós e um dia voltará para nos buscar. Então essa é a grande esperança da igreja. Essa é a grande mensagem da igreja, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então que em nome de Jesus possamos crer nessa mensagem. E um dia nós ressuscitaremos como Jesus ressuscitou, para estarmos na presença de Deus por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Amém.